Você pode dar a paz do Senhor a essa pessoa que está do seu lado? Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Obrigada, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Assim que você fizer isso com pelo menos 3 pessoas, você pode sentar, amém? Diga, nós somos. Mais forte, diga, nós somos uma família. Você crê assim? Glória a Deus, amados. Que bênção estarmos reunidos nessa noite para mais uma vez adorarmos ao Senhor e ouvirmos aquilo que Ele quer transmitir ao nosso coração. Eu já queria que você aproveitasse esse momento para compartilhar essa mensagem com outras pessoas. O link dela está disponível em nosso canal, lá no WhatsApp. E certamente você conhece alguém ou faz parte de algum grupo que você pode compartilhar. Sabe, queridos, essas quintas desse mês, elas são tanto para nossa edificação quanto igreja, mas também é uma ótima oportunidade de evangelizarmos pessoas. Porque, infelizmente, muitos não têm a mínima noção do que é eternidade. Então, quando você compartilha um link desse, quer seja na sua rede social ou em algum lugar de relevância para alcançar pessoas, você está evangelizando. Você está dando a oportunidade a outras pessoas de poder ouvir a voz de Deus e poder conhecer um pouco mais acerca desse Deus. Amém? Se você está nos assistindo no ao vivo, faz isso também. Nós estamos nessa noite com uma missão de aprendermos sobre eternidade. Eu estou abrindo essa série dessas quintas-feiras agora do mês de abril. E eu tenho certeza que Deus vai poder nos alcançar de uma maneira única e específica nessa noite, porque a palavra dele sempre faz isso. Amém? Queria que você pudesse fechar os seus olhos e você pudesse orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos enaltecer o Teu nome, nós queremos Te engrandecer a palavra. Nós reconhecemos que o Deus Espírito Santo é o Mestre por excelência e que Ele pode e quer transmitir ao nosso coração as verdades eternas da Tua palavra. Nós dilatamos o nosso coração, nos colocamos diante da Tua presença como uma terra adubada, preparada para receber a incorruptível semente que é a Tua palavra. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, que nós não sairemos nesse dia da mesma forma que entramos, mas seremos tocados, ministrados, ensinados, orientados, alertados acerca daquilo que a Tua palavra fala sobre a eternidade. Nós estamos aqui nesse dia para Te adorar e para ouvir a Tua voz. Nós entendemos que Tu és o Deus que fala e o nosso prazer está em ouvir a Tua voz. Reconhecemos a nossa dependência de Ti e contamos com o auxílio do Deus Espírito Santo, que é capaz de nos ensinar a palavra, nos fazer compreender e entender. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, Pai. E que em o nome de Jesus compreendamos tudo aquilo que será lançado sobre as nossas vidas. Eu Te dou graças por tudo quanto o Senhor já fez até agora e por tudo quanto o Senhor continuará a fazer agora por meio da Tua palavra ministrada. Nós Te damos graças em o nome de Jesus Cristo. Se você crê e concorda, diga, eu estou pronto. Então, queridos, dentro desse aspecto sobre eternidade, eu gostaria de pontuar com você algo que eu considero bem importante. Eternidade é um assunto muito longo. De capa a capa das Escrituras, nós vemos Deus falando, apontando para a eternidade. Então, nós temos um leque enorme sobre o qual nós podemos trabalhar, tratar, ensinar. E desde que eu tive a oportunidade, dada pelo pastor, de estar aqui para ministrar nessa abertura, que esse subtítulo me subiu ao coração.
Há cristãos, infelizmente, que ainda titubeam sobre o entendimento de: será mesmo que essa vida é a única oportunidade que eu tenho? Ou eu vou morrer e eu vou ter outras oportunidades e eu vou vir à vida de novo? Acredite, infelizmente, tem muitos cristãos acreditando em reencarnação. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, você vai perceber juntamente comigo nessa noite, que essa está longe de ser uma doutrina de Cristo. Na verdade, a doutrina da reencarnação, ela anula o sacrifício de Jesus. Visto que a doutrina da reencarnação prega, ensina que o homem, por meio de muitas reencarnações, ele pode, por suas práticas, aperfeiçoar a si mesmo. Então, ele vive essa vida aqui, ele morre, e aí ele tem outra vida, e outra vida, e outra vida, e outra vida, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, a fim de se aperfeiçoar para, enfim, ser um espírito, totalmente habilitado para viver a eternidade com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que essa doutrina é uma doutrina equivocada. E se assim fora, Cristo morreu em vão. Porque Cristo morreu justamente porque em nós, por mais que fizéssemos boas obras, era uma questão de natureza. Estávamos mortos em nosso espírito. O homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Quando alguém morre fisicamente, essa pessoa, o corpo dela é enterrado, mas o espírito dela e a alma dela volta para Deus que o deu. E o Senhor vai julgar essa pessoa segundo tudo aquilo que ela praticou em vida. E quando nós pensamos sobre isso, nós reconhecemos que em Cristo, através da sua obra redentiva, é isso que a Bíblia nos conta, foi nos dado a capacidade de nascermos de novo em nosso espírito, de sermos recriados do nosso homem interior, coração, como o apóstolo Paulo cita, nascermos de novo em nosso espírito. E uma vez que nascemos de novo em nosso espírito, agora nós entramos no reino de Deus, na família de Deus, passamos a ter a natureza de Deus. E se nós partirmos dessa vida, nessa condição de novo nascimento, de nascidos de novo, de regenerados em Cristo Jesus, nós iremos provar do que a Bíblia chama de a vida eterna, vivermos eternamente com o Senhor, tudo por causa da obra de Jesus. Não é o quanto eu sou boa, não é o quanto você é bom, porque por mais que juntos fôssemos muito bons, era uma questão de natureza, mortos no espírito. Assim sendo, só a obra redentiva de Jesus na cruz deu a capacidade ao homem de nascer de novo em seu espírito humano. E agora esse nascido de novo é orientado pelas Escrituras a viver a vida que Cristo viveu, uma vida de santidade e automaticamente praticar boas obras. O salvo pratica boas obras. Não é as boas obras que salvam, mas o salvo de verdade, aquele que de fato nasceu de novo, ele demonstrará, ele frutificará em boas obras, por causa da sua natureza divina agora. Então, quando nós pensamos sobre o aspecto da reencarnação, essa doutrina, ela anula o sacrifício de Cristo. Cristo morreu em vão para alguém que considera a reencarnação. Cristo, segundo aqueles que creem nessa doutrina, é o Espírito mais perfeito que existe. Sim, Ele é perfeito, mas Ele não teve que viver várias vidas a fim de se aperfeiçoar. Ele nunca pecou. Então, a doutrina da reencarnação é uma doutrina que fala sobre eternidade de maneira equivocada. E acredite, queridos, tem muitos crentes crendo nela. Mas hoje, à luz das Escrituras, nós vamos perceber juntos o que a Bíblia fala sobre esse aspecto
lembrando que estamos numa série sobre eternidade. E o meu primeiro verso está em Jó 16, 22. Vamos notar juntos aquilo que Jó declarou aqui nesse verso, quando ele vai dizer o seguinte: pois mais alguns anos apenas, pois dentro de apenas alguns anos, isso é a NVI? Pois dentro de apenas alguns anos, eu farei a viagem que não tem volta. Você pode repetir esse verso comigo? No 3. 1, 2, 3. Aleluia. Você vai viajar. E essa viagem não tem volta. Diga assim: a morte não tem volta. Ao menos, queridos, que como nós vemos nas Escrituras, haja a ressurreição. A exemplo de Lázaro. Lázaro morreu, mas a Bíblia vai dizer que Jesus chega ali e Jesus o ressuscita. Isso foi um milagre. Fora isso, a morte, essa viagem, como Jó pontua aqui, ela é uma viagem sem volta. Então, depois que você embarcar, tchau para o louro. Aleluia. A não ser que tenha alguém de muita fé para impor a mão no seu corpo morto e ressuscitar você. Isso acontece ainda hoje. Não é comum, mas acontece. Deveria ser mais comum, mas não é, infelizmente. Ressurreição ainda não é tão comum. Mas eu creio, queridos, que os números de ressurreição vão aumentar nesses últimos dias, porque Jesus está para voltar e a igreja está em um tempo de ascensão. Amém? Quando nós avançamos para Eclesiastes agora, verso 9... capítulo 9, a partir do verso 4. Esse texto ele é bem interessante, porque está escrito assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Presta bastante atenção no ensinamento dessa noite. Não se distrai com o celular ou com qualquer outra coisa, para que, como diz o Matuto, você não perca o fio da meada, né? E se perca naquilo que estamos ensinando aqui, ok? Vamos para a nossa segunda referência, ela está aqui. Ela está em Eclesiastes, é Salomão agora falando, a passagem anterior foi Jó falando, e aqui agora Salomão em Eclesiastes 9, verso 4 diz: para aqueles que está entre os vivos, diga eu. Há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Próximo verso. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Agora presta atenção. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Presta atenção. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Deixa esse verso aí por alguns instantes e vamos mergulhar um pouco nisso que Salomão falou aqui no versículo 5. Algumas pessoas entenderam errado esse verso. Quando Salomão ele vai dizer, porque os vivos não sabem, porque os vivos sabem que hão de morrer, ok. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Muita gente, inclusive cristãos, pegou essa passagem para dizer que uma vez que morre, a pessoa não lembra de absolutamente nada. Então morreu, né? Vai para o céu ou para o inferno. Não existe esse período de sono que alguns acreditam. Morre aqui, amados, e você vai aparecer em algum lugar. Ou no céu, quem dera, ou no inferno. Valei-me. Não existe esse estado do sono da alma, que a pessoa bate as botas e fica esperando por
anos, décadas, até que Jesus volte. Não. Nós, do Verbo da Vida, não cremos assim, porque a palavra não fala assim. A palavra vai falar, e nós vamos ver isso juntos, que quando a pessoa morre, a pessoa vai para algum lugar instantaneamente. Ok até aí? Mas vamos pensar sobre esse verso. Ele diz, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Queridos, muitas pessoas pegaram isso, repito, para dizer, quem morre aparece em algum lugar, no inferno, aí a pessoa não lembra de nada, deu uma amnésia na pessoa. Ou seja, o espírito dela foi para algum lugar, mas a alma dela, sede das emoções, das lembranças, ficou lá no túmulo. Isso não existe. Eu vou provar isso para você à luz das Escrituras. Quando aqui Salomão vai dizer sobre os mortos que eles não sabem coisa nenhuma, está se referindo que eles não sabem coisa nenhuma do que passa aqui na terra. Porque morto não sabe o que passa na terra. Não existe esse negócio de uma pessoa morrer e aparecer para você, pegar no seu pé, fazer uma visita. Cheguei e estou com saudade. Se aparecer, pode repreender no nome de Jesus, que é demônio. E você vai ver que vai sair. Eu ensino a matéria Autoridade do Crente, e eu conto nessa matéria um fato interessante, ao que aconteceu. Uma irmã recém-convertida estava em uma igreja, ela recebeu Jesus ali, e com o passar dos dias, ela se aproximou do pastor e ela pediu uma visita na casa dela. Ela disse, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma visita à minha família, e eu queria que o senhor fosse tal dia à tarde. É possível? O pastor disse, minha querida, com certeza. Aí ela disse, é porque algo muito especial acontece nesse dia. Toda terça-feira, pastor, vovó vem. Vovó morreu e toda terça-feira ela visita a família. A gente se reúne ao redor da mesa, conforme vovó gostava, ao redor da mesa, ó. E vovó baixa e fala com a gente. Mas aquele pastor foi muito sábio, ele disse, vai ser um prazer, minha filha, fazer essa visita para você, para a sua família. E a irmã ficou animada para receber o pastor na terça-feira. Isso aconteceu. Quando deu terça-feira de tarde, no horário marcado, o pastor chega naquela casa, e aí está a família ao redor da mesa. E o pastor, como não fazia parte da família, nem dava para ele sentar à mesa. A cozinha estava tomada de familiares para falar com vovó. Ele ficou num cantinho aqui, meio que invisível, e todo mundo pronto. E alguém sentou na cabeceira da mesa e vovó baixou. E vovó tinha a voz de vovó, quem entende? Tinha as lembranças de vovó. A voz era a mesma. Ela sabia o nome de todos os netos, conhecia todo mundo pelo nome, compartilhou fatos passados, ou seja, não tinha na mente daquelas pessoas como não ser vovó. Porque quem saberia disso se não fosse vovó? A voz é de vovó, o jeito é de vovó, as lembranças é de vovó, tudo é de vovó. E o pastor aqui e vovó falando com todo mundo, e todos os netos deram a benção, e a família reunida e vovó falando que estava feliz, que ninguém se preocupasse, porque ela estava pairando sobre a terra, mas ela estava indo para um bom lugar. Até que chegou o momento que a irmã lembrou do pastor. E o pastor aqui vendo tudo aquilo. No cantinho da parede aqui, em pé. Sem dar um pio. Aí a irmã disse, vovó, sim, queridos, olha, eu trouxe hoje aqui o pastor da minha igreja. Vovó, olha, esse é o pastor, venha cá, venha cá. E aí quando ele se aproximou perto de vovó, vovó já baixou o rosto. E aí ela disse, pastor, essa é minha avó, disse o nome da avó. Eu queria que o senhor falasse com ela, ela é uma grande bênção, a gente tem muita saudade, como o senhor pode ver, ela é muito amada. Na hora que a irmã parou de falar, que chegou a vez do pastor falar, o pastor disse, eu te repreendo na autoridade que há no nome de Jesus. Vovó na hora puxou os braços para trás e começou,
eu odeio você. Aí todo mundo, vovó? Vovó? Vovó tá bem, vovó? E ele disse, saia no nome, demônio, saia desse corpo, no nome de Jesus. E o que foi que o demônio fez? E a pessoa voltou. E todo mundo naquele momento ficou sabendo que nunca foi vovó. Era um demônio que imitava a voz de vovó, que tinha as lembranças de vovó. Rose, como era que ela tinha as lembranças? Queridos, a Bíblia vai dizer que o diabo anda em nosso derredor. Ele conhece mais de você do que eu conheço. Porque ele está em momentos onde ninguém está. E ele nos vê. Ele é familiarizado com a nossa vida. De sorte que ele pode entrar em um corpo, imitar a voz de alguém e se comportar falando de coisas que só você e a pessoa sabe. E você diz, é impossível, ninguém pode fingir isso. Está contando aqui uma coisa que só nós vivenciamos. Mas, queridos, o diabo tem a habilidade de enganar. O diabo é habilidoso em enganar. Então, esse verso, nele, Salomão vai declarar: os mortos não sabem coisa nenhuma. Então preste atenção, aqui não está falando que morto perdeu a memória e quando chegar no céu e no inferno queimando, ai, que fogo é esse? Ai, quem me mandou para cá? O que é que eu estou fazendo aqui? Ou então chegar no céu, quem eu sou? Que lugar bonito é esse? Por que eu vim parar aqui? Mas não é assim. E você vai ver isso. Você vai ver. Você vai ver que quando a gente morre e aparece em algum lugar, ou no céu, ou no inferno, e não tem purgatório, tá? Purgatório não é uma doutrina bíblica. Purgatório é uma doutrina pagã, que, pasme, anula o sacrifício de Cristo. Eu estive na Umbanda por 10 anos, servindo todo tipo de entidade que você possa imaginar. E eu me lembro, queridos, que aqueles demônios pai-chave, teve um que disse assim uma vez. Só olha, é assim, quando a gente morre, depois de reencarnar várias vezes para purificar o espírito, chega um momento que a gente vai para o purgatório, para um fogo. E é até na cintura, viu? O fogo é na altura da cintura. E é assim, presta atenção, eu estou falando do que eu vivi, isso não foi conto que ninguém veio falar para mim, não. Eu vivi isso, eu ouvi isso da boca dos demônios, eu ouvi isso. Eles disseram, o fogo é até a cintura, e é assim, você entra, começa a queimar, e se você gritar, você vai para o inferno. Se você suportar calado, você vai para o céu. Mãinha, na hora, a minha mãe olhou para mim e disse, Rosinha, não grite não, minha filha. Eu olhei, eu disse, não, mãe, se preocupe não vou gritar não, eu vou aguentar a dor. Anulando o sacrifício de Cristo. É por um grito. É por uma obra, é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não, queridos, tudo que alguém precisa fazer inicialmente para ser salvo, para ter a vida eterna, é receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O Espírito Santo recria o seu espírito e a partir de então o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, te conduzindo para a santificação. E é normal o salvo frutificar. Deixa lá o versículo. Está parecendo os meninos. No versículo que nós estávamos lendo, na continuidade, vai dizer assim, preste atenção. Nem os mortos nada sabem, nem os mortos nada sabem. Para eles, para quem? Para os mortos, diga os mortos. Não há mais recompensa, perceba, não há mais recompensa. Porque a sua memória jaz no esquecimento. O que é que Salomão está dizendo aqui? Que quem morreu não tem recompensa? Pela vida que viveu, não. Perceba, quando ele diz, os que morreram não têm mais recompensa. Na terra, você trabalhava, tinha recompensa, pessoas te recompensavam, mas uma vez que eu e você batemos as botinhas,
Nada que flua daqui da terra pode nos alcançar mais. Não tem vela branca, não tem vela de 7º dia, de 30 dias, de 40 dias, de 50 dias. Não tem culto disso, ou reza disso, ou missa daquilo. Não existe nada mais da terra. Recompensa quem está morto. Acabou. A oportunidade que a pessoa tinha era enquanto estava em vida. Depois que ela morre, acabou. Não existe recompensa daqui que alcance ela lá. Esse negócio de colocar vela, missa de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 50 dias. Pode rezar, pode orar, pode comprar uma vela do tamanho que é você. Nada adianta. Nada mais que é feito aqui na terra pode recompensar alguém que morreu. Quer recompensar alguém? Quer orar por alguém? Recompensa enquanto ele ou ela está vivo. Presenteie enquanto ele ou ela está vivo. Dê flores enquanto está vivo. Porque nada mais um morto pode receber de recompensa dos que estão aqui na terra. E é uma questão de tempo, queridos. A memória dessa pessoa não apaga completamente, mas vai ficando cada vez mais fraca. Depois você tem flashes de saudades. Mas aquilo passou. Tem uma importância para você, foi extremamente relevante para você, mas passou. Todos nós passaremos. Quando ele continua, no próximo verso, ele vai dizer: amor, ódio e inveja, para ele já pereceram. Ou seja, não adianta ter ódio dele aqui, raiva dele aqui. Gente que morreu, mas tem gente que vive ainda com ódio de quem morreu. Para essas pessoas, não importa o sentimento que você tenha por elas. Nem amor, nem ódio, nem inveja, nem absolutamente nada. Elas não recebem mais nada que vem daqui da terra. Eu vou dizer de novo. Elas não recebem mais nada que vem daqui da terra. Por isso quer amar, ama em vida. Quer presentear, presenteia em vida. Quer favorecer, favorece em vida. Quer dar flores, dá flores em vida. Essas pessoas que morrem são incapazes de receber qualquer coisa daqui da terra. Por mais boa intenção que você tenha, acabou para elas. Uau! Para sempre não tem eles parte em coisa alguma. Presta atenção nisso. Para sempre. Porque a reencarnação, a pessoa passa um tempo morto e reencarna em outro corpo. Aqui a Bíblia vai dizer: para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, se vier puxar o seu pé, repreende, porque é demônio. Não existe mais nada. Eles não têm parte nenhuma com as coisas daqui da terra. Acabou. Posso ouvir seu amém? Amém. Quando a gente avança, eu estou vindo desde o Antigo Testamento. Jó foi o primeiro livro escrito. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, mas o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Eu estou vindo aqui, construindo com você. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Hebreus 9, 27. Olha esse texto. Cada pessoa tem de morrer quantas vezes? Não, eu preciso ouvir você. Quantas vezes? Cada pessoa tem de morrer quantas vezes? Uma vez só. E depois que morre? Alô? Só morre uma vez, viu? Por isso aproveite muito bem essa vida, para servir a Deus e construir uma eternidade com Ele. Muita gente tem aproveitado a vida bebendo, fumando, se prostituindo.
Mas, queridos, aproveite a vida para vivê-la para Deus. Sabe por quê? Porque é uma vez só, viu? Depois que eu e você morrermos, acabou. A gente seremos julgados por Deus. Todos nós, queridos, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Chegará o dia do grande julgamento. E eu e você seremos julgados. Então ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma. E depois que ele morre, o que acontece? Vai dormir? Ele é julgado por Deus instantaneamente. Ou ele vai para o céu, e isso já é um julgamento. Ou ele vai para o inferno, isso é um julgamento. Chegará o dia do grande julgamento. Mas o fato da pessoa morrer, ir para o céu ou ir para o inferno, já é um julgamento. Quando a gente avança, eu quero apenas citar, você pode tomar nota e ver isso em casa. Eu falei para você que hoje, quando morremos em Cristo, vamos estar com Cristo. Isso nós encontramos em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21, não precisa projetar. Versículo 21, versículo 22, versículo 23, 24 e 25. Nesses versos, Paulo vai deixar bem claro. Eu queria partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas já que a minha vida aqui abençoa vocês, faz com que vocês frutifiquem, então eu vou ficar um pouco mais, disse Paulo. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Ou seja, ele está dizendo, o meu desejo é morrer. Na verdade, no verso 21, ele vai dizer algo que nós conhecemos. Viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo sabia que ele ia encontrar-se com o Senhor, porque ele tinha convicção da sua salvação. Ele tinha convicção de uma eternidade com Deus. E chega um momento da sua vida que ele diz, morrer é lucro. E aí os irmãos, não, Paulo, não queremos que você vá, não queremos que você morra. E aí Paulo diz, eu preferiria morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas visto que a minha vida aqui frutifica e faz vocês frutificarem, então eu vou ficar um pouco mais. Sabe, queridos, há um momento da nossa vida que a gente decide se a gente vai ou se a gente fica. Pessoas que estão no leito de enfermidade, às vezes, que nós estamos crendo, orando por elas, e elas já decidiram, eu quero partir. Isso não significa que a pessoa não creu, que a sua fé não operou, significa apenas que ela decidiu, eu vou estar com Cristo. Eu quero partir, para mim chega. O morrer para mim é lucro. Quando a gente avança sobre isso, eu só quero citar uma passagem, na verdade, lê-la com você rapidinho, sobre práticas abomináveis. Estamos falando sobre uma doutrina em especial da reencarnação, uma doutrina antibíblica. E eu quero chamar a sua atenção para esses versos. Deuteronômio 18, verso 9 em diante. Presta atenção, redobra a tua atenção para essa leitura, porque aqui está escrito o seguinte: quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos. Repete comigo, diga costumes nojentos. Você está lendo isso? Está na Bíblia. Não imite os costumes nojentos dos povos de lá. Quais eram esses costumes nojentos? Próximo verso. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Isso era uma prática do povo. E até hoje, em centros de umbanda, magia negra, inocentes são sangrados e sacrificados a entidades. Isso aqui não é algo que ficou no passado, não. Isso é algo que acontece hoje. Além de animal consagrado, pessoas, crianças consagradas, sacrificadas no altar. Aqui Moisés está dizendo, Deus usando Moisés para anunciar isso ao povo. Ó, isso é uma prática nojenta. Aí ele continua dizendo, não deixem que no meio do povo haja adivinhos, pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos,
nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Apocalipse 21:8, olha o que diz essa passagem. Citei Antigo Testamento, a Bíblia reprovando prática de consulta a mortos, de adivinhação, de feiticeiro, sacrifício humano, bruxaria, espiritismo. Deus dizendo, isso é nojento. Agora vamos para o Novo Testamento, em Apocalipse, quando a Bíblia está falando sobre a cidade santa, e ele vai dizer quem vai ficar de fora aqui nesse verso. Ele declara, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Às vezes você não está. Um dos espíritos que eu mais consultava era um que se chamava Pereira. Era o que mais baixava para a gente falar. Às vezes você não está. Pereira, vem Pereira para eu falar contigo. Mas você está mentindo. Se você não consulta bruxaria, não vai lá para aquela mulher lançar uma cartinha para você, mas você mente, está no mesmo time, vai ficar de fora igual eles. Outro dia a gente fala de mentira, eu já estou preparando essa mensagem para você. Agora, nesse momento, eu só quero pontuar para você algo que está lá em Lucas. Apenas ouça, eu vou ler uns 3 versos, e a gente vai assistir um vídeo, para você entender tudo que eu estou falando até agora. Lá em Lucas 16, a partir do versículo 19, a Bíblia vai falar sobre um fato. O fato que aconteceu entre o rico e o mendigo. Quem aqui já ouviu essa passagem? Diz assim, eu vou ler 3 versos para você e a gente vai assistir o vídeo. Já pode apagar a luz para mim, por gentileza? Ora, escuta com atenção. Ora, havia certo homem mendigo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pessoa soberba, orgulhosa, aquela pessoa que vive a vida inteira e pensa assim, eu não preciso de Deus, eu tenho meu dinheiro, eu tenho prestígio, eu tenho fama, eu tenho amigos. Aqui está alguém que pensava exatamente assim. No próximo verso, no 20, vai dizer, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aí a Bíblia vai começar agora a falar sobre a morte do mendigo, e eu quero chamar esse vídeo, e quero que você assista com bastante atenção, para que você veja na prática tudo que está escrito nessa passagem. Tudo que a gente vai ver está aqui. Eu li apenas 3 versos para você, mas em casa você pode ler Lucas 16, do 19 até o versículo 31. E vai ter tudo isso que nós vamos ver aqui.
chance ainda, que tem muita oportunidade ainda. Talvez você olhe para você mesmo e não se sinta capaz de abandonar o pecado que tenta te aprisionar. Mas sozinho você não vai conseguir. Você precisa entregar-se a Jesus. O Espírito Santo vai vir morar no seu coração e Ele te ajudará a abandonar tudo aquilo que precisar ser abandonado. Sozinho você não consegue. Pela última vez eu pergunto: há alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Aonde está a primeira vida? Levante sua mão. Se é você, corajosamente erga sua mão. É a melhor decisão que você pode tomar. E hoje essa porta se abre para que você possa entrar por ela e ser salvo. Há alguém? Queridos, abra os olhos e escuta o que eu vou te dizer. Nos próximos dias, se compadeça de pessoas. Pregue. Anuncie. Na passagem que eu li de Paulo, que nós não projetamos, mas eu li, a Bíblia vai dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você temos o chamado, a missão de reconciliarmos o perdido com Deus. Como? Pregando Jesus para Ele. Não se cale. Convide pessoas para as próximas quintas. Eu sinto muito de hoje estarmos apenas entre as pessoas que já frequentam essa igreja. Que oportunidade tivemos de você convidar pessoas, de eu convidar pessoas, de nós convidarmos pessoas, porque elas precisam saber que a morte chegará para todos, e nós precisamos estar preparados quando ela chegar. Então, nos próximos cultos, que isso não traga para você um conforto, eu sou salvo, não. Que isso traga para você uma revolta. Tem muita gente morrendo agora mesmo, e acordando lá em uma eternidade sem Deus. E sabe, queridos, eu e você somos a resposta. Eu disse, eu e você somos a resposta. Chame uma vez, chame outra vez, chame outra vez, chame outra vez. Quantas vezes Deus teve que insistir na minha e na sua vida? E olha onde nós estamos. Não se intimide. Ele não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Pregue nas filas de banco, pregue nas filas de supermercado, convide as pessoas do seu trabalho. Queridos, você é boca de Deus aonde você chegar, e a dor do perdido precisa ser a nossa dor. Eu e você fomos chamados para reconciliar o homem perdido com Deus, não para julgá-los, para reconciliá-los. Porque um dia eu estive servindo a demônio, sim, e não foram poucos dias, foi uma década. Mas olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Quem era você? Alguém não desistiu de você, e você e eu também não podemos desistir dessas pessoas. Que Deus te abençoe.